Boa tarde, iniciamos aqui mais um número do programa Sociedade Aberta, o seu programa que tem foco em temas da família. Hoje o nosso destaque é Cultura da Cidadania. Estamos a receber o professor da UniCV e historiador Carlos Santos, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar aqui connosco. Eu que agradeço. Também connosco nós temos a antropóloga Celeste Fortes, também, que vem da Universidade de Cabo Verde, ela também investigadora. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Temos dois investigadores também neste programa Sociedade Aberta, para nós falarmos aqui sobre a cultura de cidadania, a participação dos cidadãos na vida do país, tanto em aspectos sociais e políticos. Já sabe, também vai poder participar neste programa mais à frente. É só procurar-nos nas redes sociais, pode deixar os seus comentários, também pode enviar o seu contacto telefónico e poderemos entrar em contacto consigo ao longo deste programa para dar a sua opinião de viva voz. Hoje o nosso tema de conversa, cultura da cidadania. Se só agora chegou, está a entrar em contacto com a televisão de Cabo Verde, então saiba que este programa, há pouco tempo, 45 dias, nós tivemos as eleições autárquicas com em termos de abstenção, uma abstenção elevadíssima. Também há um estudo da Afrosondagem a indicar que os cabo-verdianos estão a acreditar menos nas instituições, ou seja, não têm muita confiança nas instituições públicas. Alguns aspectos que poderão ser abordados neste programa, lembrando também que a cidadania começa em casa. Mas primeiro vamos começar por si, Carlos Santos, para nos explicar o que é isso, cultura de cidadania, para alguém que esteja a pensar em outra coisa. Boa tarde, obrigado pelo convite. Os meus cumprimentos também à minha amiga e colega Celeste Fortes. Bem, a cidadania resulta da palavra cidade e que depois cria o cidadão que tem direitos e deveres. Os direitos convém que sejam universais, que sejam partilhados por todos. E também os deveres, o dever que eu tenho de ser um cidadão, um bom cidadão, mas também um cidadão com consciência daquilo que eu posso fazer para a minha comunidade, pensando no seu bem-estar. Nós falamos da cultura, quando nós falamos de cultura, é algo que está instituído, é algo que está enraizado na sociedade e, consequentemente, tem resultados positivos. Em Cabo Verde nós temos um processo longo ainda a nível de cidadania, mas podemos falar isso um pouquinho mais à frente. Mas temos o Observatório de Cidadania, algumas ONGs que têm tido essa preocupação, a própria Comissão dos Direitos Humanos aqui em Cabo Verde, tem essa preocupação de socializar, de sensibilizar em relação a questões relacionadas com a cidadania ambiental, cidadania política, cidadania cultural, cidadania social. Enfim, um leque de campos como nós, enquanto seres sociais, temos de conviver e saber conviver todos os dias. E essa preocupação de nós, enquanto não só na cidade, mas também, porque é algo que está associado à Grécia Antiga, o cidadão, uma democracia altamente imperfeita, mas hoje nós temos que pensar em todos os campos quando falamos de cidadania. É na cidade, é no campo, é em todas as áreas onde existem pessoas, convém existir os direitos e os deveres salvaguardados. Celeste Fortes, enquanto antropóloga, mas tudo começa dentro da família, né? Para formar bons ou maus cidadãos, ou não? Boa tarde também, agradeço o convite. Sim, eu acho que é um dos lugares, um dos espaços ideal para nós começarmos a aprender a necessidade, a importância e diria o dever de ser um bom cidadão. Porque, como disse o Carlos, os direitos e os deveres estão interligados e nós aprendemos, ou temos que aprender, ou as famílias devem ensinar desde tenra idade, que os direitos e os deveres são conexos, estão associados. Eu não posso querer ou pretender ter um direito a alguma coisa nessa cidade, ou nessa comunidade, ou nesse país, se também não exercer o dever de ser um bom cidadão, de proteger a minha comunidade, de proteger o ambiente, porque hoje a cultura de cidadania, ela ainda bem, é vasta. Então, começa, de facto, na família como sendo o primeiro espaço de contacto com o mundo, digamos assim. Uhum.
e a família tem esse papel de formar bons cidadãos, como fazendo o quê exatamente? Tem esse papel, primeiro mostrando que nós só conseguiremos, como estamos a dizer, ter acesso aos direitos, ter acesso aos serviços, praticando o bem comum. E a prática do bem comum começa dentro de casa com o exercício de partilha de deveres, de obrigações, mas também o respeito pelo direito àquela criança que está a formar-se, a proteger os seus direitos. Portanto, a família é, digamos, para mim, pelo menos, é a instituição embrionária que faz nascer este bom cidadão que nós precisamos. Uhum. Nós temos muitos desafios em termos da cidadania, tanto em Cabo Verde, a nível mundial, mas observando, Carlos Santos, para a nossa realidade, como é que nós estamos. Eu gostaria que nós começássemos a observar para as coisas recentes. Ontem, aqui em Cabo Verde, nós celebramos o Dia da Liberdade e Democracia, que é celebrado, tem um motivo porque é celebrado, a 13 de janeiro, e também nós tivemos as eleições. Se nós observarmos tudo para o que está a acontecer na nossa sociedade, estamos com bons cidadãos, pessoas ativas, conhecem mesmo os seus direitos, os seus deveres, estão a conseguir. Bom, nós somos produtos da história, não é? E a nossa história foi marcada por momentos altamente penalizadores, relacionados com o clima e com a escravatura, a fome, a seca, enfim. E isso fez com que o cabo-verdiano tivesse uma preocupação base, que era a sobrevivência. E a sobrevivência estava relacionada com a alimentação. Desde que nós tenhamos alimentação em casa, é um ponto assente que podemos sobreviver. E outros elementos da sociedade, como o lado mais político, como o lado mais de solidariedade, de cooperação entre as pessoas, ficou em segundo plano. E isso fez com que, a nível do nosso tempo relacionado com a cidadania, encurtasse. Depois da independência tivemos outras preocupações, que foi a sustentabilidade e a viabilidade do nosso país enquanto Estado recentemente independente, e nos anos 90 tivemos a liberdade, a abertura política, que possibilitou uma certa o aumento da capacidade de expressão, de atuação social, mas não foi suficiente. Nós estamos num ponto, diria, de um ponto inicial a nível de cidadania, até porque é algo que tem sido discutido muito pouco em Cabo Verde, e as organizações relacionadas com a cidadania, que têm o dever de socializar, sensibilizar sobre esses valores, foram recentemente criados. Por isso essa necessidade de nós começarmos de forma muito forte essa campanha, diria assim, sobre a cidadania. E nós vemos isso, por exemplo, na rua. As pessoas têm pouco cuidado com o outro, na condução, uma condução um pouco defensiva, no barulho que nós vemos nas nossas comunidades, as pessoas que facilmente atiram lixo para o chão, são elementos que nós conseguimos medir a nossa sociedade a nível da cidadania. É uma cidadania muito fraca e que nós temos de batalhar no sentido de socializar os valores da cidadania. E quais são? Provavelmente o maior campo de atuação será a educação. Mostrar às crianças quais são os valores, quais são os direitos e os deveres, responsabilizá-las, porque responsabilizando uma criança provavelmente também irá responsabilizar a conduta dos pais, conduta da sua comunidade e do próprio Estado, fazendo com que nós consigamos construir essa cidadania ativa, que precisa ser construído. Nós estamos a falar de um processo, como eu disse inicialmente, a história não favoreceu a cidadania em Cabo Verde, mas isso não é impedimento de hoje, consciente que isso tem que ser resolvido, consciente que isso tem de ter uma outra leitura, empenhamos de forma muito séria para que a cidadania seja algo cultivado nas nossas sociedades. É possível mudar o que é que o Carlos Santos está a nos dizer? Tem a ver com a história para onde é a história, faz parte da nossa construção,
Mas hoje, por exemplo, que as pessoas dizem, não vou opinar, ou vou jogar o lixo fora, vou em pleno domingo colocar aquela música, aquela coluna para fora, para perturbar o vizinho. Isso não é aceitável. Não é? Não é aceitável. Eu entendo o que o Carlos está a dizer, mas eu tenho, não como historiadora, que eu não sou, mas como antropóloga, tendo a achar que também já temos 50 anos de independência, não somos assim tão novinhos para estarmos constantemente com este discurso, digamos assim, que nós vemos muito na classe política, e eu acho que é muito a instrumentalização da fome, a instrumentalização de que nós somos um país pobre, a instrumentalização de que nós precisamos de ajuda. O que eu quero dizer é que está muito interligado com a cultura da cidadania este esvaziamento de possibilidade de participarmos. Porque este esvaziamento, pelo menos na minha perspectiva, é instrumentalizado também pela classe política. Diria que é uma classe política a quem dá jeito que nós não tenhamos uma cultura de cidadania. Até porque nós tivéssemos, de facto, uma cultura de cidadania, não teríamos a maior parte das pessoas que temos na classe política. Essa, pelo menos, é a minha posição. E esta é histórico que a fome, por exemplo, as fomes cíclicas, as secas cíclicas, provocaram nos cabo-verdianos essa ideia de que primeiro tenho que proteger o meu estômago e depois Depois vamos à participação, depois vamos ao outro e por aí afora. Mas eu vejo muito retrocesso. Hoje, com os ganhos que tivemos a nível económico, desenvolvimento e por aí afora, eu vejo muito retrocesso a nível da participação. Então, há aqui uma certa contradição. Mas isso, quando as pessoas têm algum medo de opinar, nós, enquanto jornalistas, nós sentimos isso quando vamos à rua fazer opiniões, ouvir as pessoas na rua. As pessoas, há 10 anos eu sentia que as pessoas tinham, pelo menos aqui em Mindelo, as pessoas se sentiam mais livre para opinar. Hoje as pessoas não querem. Dizem, tem a ver com medo, tem a ver com a apatia. Eu sou professora e nunca tive uma geração tão apática como agora. Uma apatia em termos de participação e de desconhecimento do vizinho muito, muito forte. E eu acho que essa apatia, nós estamos aqui a falar da cultura de cidadania, essa apatia, esse descrédito, esta falta de vontade de participação também é muito instrumentalizada. Porque, se calhar lá mais para a frente, vais perguntar-nos quais são os desafios e o que é que se tem que fazer. Tem que se mudar essa cultura de cidadania, tem que se investir na cultura de cidadania. Já estamos há 50 anos, independentes. Nós não somos assim tão jovens, criancinhas, não? Estamos a comemorar meio século, mas ao mesmo tempo eu vejo na classe política, em todas as classes onde eu me incluo, um certo discurso de que ainda estamos, a nossa democracia ou a nossa independência, não é, quer dizer, então quando é que vai ser? Daqui a 150 anos? Eu acho que é preciso também discutir sem qualquer reserva os efeitos que as políticas assistencialistas, as políticas, sobretudo pós-independência, tiveram nessa não cultura da cidadania. O que eu quero dizer, se calhar para as pessoas perceberem lá em casa, é que a cultura de cidadania, a participação, passa também por nós nos corresponsabilizarmos pelos nossos direitos e os nossos deveres. Eu não posso, 50 anos depois da independência, achar que tudo o que eu tenho direito tem que ser-me dado por uma mão invisível, neste caso, que é o governo, ou que eu tenho direito a uma habitação, tenho direito à saúde, tenho direito à educação, mas eu não me corresponsabilizo por este direito. E eu vejo muito isto nas pessoas. As pessoas não têm noção de... Às vezes perguntas a uma pessoa porque é que a pessoa tem que pagar imposto e a pessoa não sabe porque é que tem que pagar os impostos. E eu tenho que estar constantemente a explicar, os impostos são importantes. Como é que achas que esta lâmpada na rua, ou os serviços de saúde, as taxas moderadoras, a escola e por aí, de onde é que achas que isto é do governo? Não, isto é do governo. Todos os meses pago os meus impostos, todos os meses faço os meus descontos, é para ter acesso.
Então acho que essa cultura de cidadania passa pela participação e pela corresponsabilidade. E eu vejo muito aqui em Cabo Verde que não há este exercício de nós nos corresponsabilizarmos. Mas como eu disse no início também, eu acho que dá jeito a um status quo da política, esse desinvestimento, essa tentativa de separar a possibilidade de nós participarmos mais, vê-se na taxa de abstenção. As pessoas a comentar os resultados eleitorais, toda a gente fica assustada com esta abstenção. Mas eu não ouvi muita gente a dizer, ok, o que é que nós temos que fazer? O choque inicial, a abstenção mais de 50%, mas depois ninguém, quando eu digo ninguém, instituições com responsabilidade, ok, vamos nos levantar e vamos mexer para que nas próximas eleições de 2026 não haja esta taxa de abstenção. A quem é que dá jeito a abstenção? Mas eu vou perguntar agora ao Carlos, depois a Celeste também vai responder essa mesma questão. Quando a Celeste falou aqui, disse, por exemplo, que as pessoas começam essa apatia das pessoas, há uma falta de conhecimento, as pessoas não querem mesmo saber mais para poderem opinar e para poder saber porque que as coisas são assim. Primeiro o Carlos, depois. Bom, é uma pergunta sensível, não é? É bastante intangível. Não sabemos o que é que se passa na cabeça das pessoas. Mas aqui, para além do sistema político, nós também temos as próprias empresas. As próprias empresas acabam por exemplo, no Dia do Trabalhador, muitas empresas têm essa cultura de instituir um dia especial para os seus trabalhadores, têm passeios, têm lanches, há almoços, e isso também acaba por ser uma forma de impedir as pessoas de estarem na rua, porque sabemos que existe essa predisposição do cabo-verdiano no lado do lazer e não para responsabilidade com resultados mais positivos a longo prazo. Por isso, também, para além desse sistema político, de assistencialismo, de dar, mas não dar o suficiente para que eu possa construir a minha vida de forma digna, criarmos, ao invés dessa situação, criarmos uma certa dependência face aos atores políticos. Para além disso, nós também temos as próprias empresas. Geralmente, nós temos um processo, não é? Primeiro é a questão de não aceitação, inicialmente, de um evento que não nos agrada, mas que aquilo, como vai se repetindo, acaba por transformar-se numa escola e, tendencialmente, as pessoas acabam por resignar-se àquela situação. Uma das piores condutas do ser humano é a resignação, porque resigna-se à condição em que se está, à condição negativa em que se encontra a sua vida. Resigna-se porque não avança socialmente dentro da comunidade, resigna-se porque o ambiente não é propício para o bem-estar da população, as condições de saúde estão como estão, mas que não há muito que fazer, não posso atuar no sentido de melhorar as coisas, mas isso passa pela solidariedade e pela união. Essa falta de união que tem caracterizado nos últimos anos o cabo-verdiano tem sido um dos grandes fatores do desenvolvimento social, desenvolvimento humano do cabo-verdiano. Se não há união, evidentemente que as pessoas sentem-se frágeis. Não é? Vou pegar da minha questão lá atrás. O Carlos disse que não podemos entrar, mas conseguimos perceber, e vocês, como professores universitários, estão em contato com os jovens de investigação e conseguem, sim, perceber porquê que as pessoas estão a agir assim. Poderíamos chegar aqui 2 a 3 programas. Primeiro, porque há uma apatia coletiva, né? O que eu chamo de apatia coletiva é o outro não está a fazer, também não vou fazer. Se o outro não fez, ou o outro fez e não conseguiu nada, para que é que eu vou fazer? É quase uma coisa contagiosa, né? Essa apatia acaba por contagiar. Depois, os efeitos negativos das redes sociais, né? Eu não consigo ter concentração de jovens, 50 minutos, estão todos assim, com vontade de ir ao telemóvel, ver o mundo virtual, porque o mundo real
claro que já sabemos como é que está, né? Mas e depois há essa questão de, às vezes penso que é um exercício também que toca muito essa questão da cultura de cidadania, nós exercitarmos com esses jovens os seus projetos de vida. Eu já não sou propriamente jovem, mas eu sempre tive este exercício em casa e comigo mesmo de criar um projeto de vida. Esse projeto de vida que inclui também ser uma boa cidadã e participar. Ou seja, eu tenho isso no meu projeto de vida, participar. Eu tenho isso de achar que a liberdade é um bem de primeira necessidade, tem que ser consumido e é um bem inalienável. Ou seja, eu não consigo ter os meus direitos garantidos se eu não também exercitar o meu dever. Então passa por vários fatores. E vai daí também a questão e que tem esta interligação muito forte com uma apatia coletiva, como eu disse há bocadinho, que tem sido um mal social, essa apatia. As pessoas não participam, as pessoas às vezes têm medo também de... Mas medo de quê? De se posicionarem, porque... Quer dizer, quem não tem um projeto de vida claro de participação política, pública, não só política partidária, acaba por ter medo. Eu não tenho este medo de me posicionar porque eu tenho sempre um projeto, tenho essa consciência. Que essa consciência não é uma consciência que vem assim de antemão, tem que ser exercitada com conhecimento. Nós temos, como eu digo aos meus estudantes, nós temos que ler, porque hoje em dia toda a gente tem opinião, mas ninguém lê. Eu acho estranho. A cultura de cidadania agora está muito estranha. Toda a gente participa com as suas opiniões. Mas quando eu pergunto, mas a tua opinião é embasada em quê? Em o que quê? É que Exatamente. eu nunca li um livro. Eu peço desculpa se me parece assim muito arrogante aqui, mas eu tenho muita resistência a pessoas que sabem tudo e que têm opinião para tudo, mas, no entanto, não conseguem fazer este exercício de aprimorar o conhecimento. Não estou a dizer que tem que ser um conhecimento académico e por aí fora, mas é um conhecimento que vem de nós de pensarmos, okay? De pensarmos pelas nossas próprias cabeças e pensarmos que ok, isto não pode ser consumido, não pode ser comido. As pessoas hoje em dia, nessa questão da cultura de cidadania, estão muito dependentes de opiniões fast food, né? Fast opinion, né? Aquela opinião que eu vou ler é um parágrafo, ok, ele disse isso, se ele é que disse isso, não preciso ler mais. Só um parágrafo já chega para eu me posicionar a favor ou contra. As pessoas estão... este fast opinion, né? Hoje temos fast food, né? Comida rápida e opinião rápida. Eu preciso ter opinião sobre isto, ok, eu vou ler a pessoa que escreveu isto em um parágrafo. Leio o parágrafo, está muito bem escrito, ok. Também partilho desta opinião. Mas depois as pessoas não aprofundam. Vamos voltar à nossa conversa aqui, porque também chamamos aos nossos telespectadores, a você que nos acompanha, pode procurar-nos nas redes sociais, envia as suas perguntas, os seus comentários. No segundo momento deste programa voltamos a falar e podemos recorrer às redes sociais também para ouvir a sua opinião que tem sobre este tema, cultura de cidadania. Agora vamos até a cidade da Sumada, onde a nossa colega Ariana Miranda, juntamente com o Carlos Dias, foram ouvir o ativista social e ambiental Nelson Santos. Para alguém ser um bom cidadão, você tem que ter um grande engajamento cívico. Você tem que ser uma pessoa que tem que estar preparado 24 horas por dia, vou dar o máximo para o desenvolvimento da sociedade. Mas no todo aspecto que tem a ver com questões relacionadas com a educação, questões relacionadas com o meio ambiente, questões relacionadas com o turismo, ou tudo que os assuntos têm a ver próprio com o desenvolvimento sustentável. Na vida, hoje em dia, mais importante é que fica da ponta de dedo, uma hora que tem qualquer dificuldade, qualquer desafio, a primeira pergunta que me tenho que fazer a mim, Nelson Santos, o que me pode fazer? Qual é a minha contribuição para tentar enfrentar aquele desafio e resolvê-lo? Que lá é onde a experiência faz só ser bom cidadão.
A escola é de extrema importância, educação, porque educação é um espaço próprio de concretização de valores. Você está na escola, professores têm de dar-se aula, de dar boa aula, então naquele espaço escolar você consegue transmitir não só conhecimentos, mas também valores que meninos podem incorporar aqueles valores na escola, levar-se para a comunidade e disseminar dentro dessas comunidades. Então a escola é de extrema importância na questões relacionadas com valores e cidadania como tal. Por exemplo, na Tarrafal de Santiago, nós temos um ONG denominado Heróis do Ambiente, que é uma organização não governamental, composta por adultos de várias sensibilidades e crianças de todos os subsistemas educativos. E nosso objetivo principal é dar-nos o máximo para que Tarrafal possa ser uma cidade limpa, verde e saudável. Então, não te trata na escola e na comunidade, debate inculca aqueles valores na mente e no coração de crianças, jovens e adolescentes, para não poder estar numa sociedade verdadeiramente sustentável. Então, meninos de uns anos, aprendem aqueles valores na escola, estes são primeiros exemplos na escola em termos de manter uma cidade limpa e verde, saudável, e uma escola também, e depois se leva aqueles conhecimentos para a sociedade. E também relacionado ao meio ambiente. O meio ambiente é uma paixão muito grande que me tem no coração. Muito gostava de pedir tudo cabo-verdiano para não ter uma grande preocupação, mais do que preocupação, uma grande ação relacionada com o que não tem uma sociedade sempre limpa e não pensa seriamente em cada cabo-verdiano planta um pé de árvore frutífera tropical. Que é uma pergunta para todo alguém e que assim, se todo alguém tenta implementar, é um verdadeiro ato de engajamento cívico. Ele assim também é um chamado de atenção e um apelo que está fazendo para todo o país em caso de educação para não proteger o nosso meio ambiente também, para não poder viver numa sociedade com sua harmonia. Portanto, fomos até Tarrafal de Santiago com a nossa colega Ariana Miranda, juntamente com Carlos Dias, que eles que ouviram, portanto, este professor da escola secundária ali na cidade de Mangui, no Tarrafal, sobre a questão da cidadania. Carlos Santos, qual é a análise que faz do que esse cidadão disse, o Nelson Santos? Ele falou de vários aspectos que no dia a dia nós estamos a perceber isso e observamos isso em todo o Cabo Verde. Bom, aquilo que me chamou a atenção é a preocupação ambiental. Nós tínhamos já ainda no século XIX uma grande preocupação por parte das câmaras municipais, que é arborizar os espaços urbanos, pensando na qualidade de vida das pessoas, diminuição do calor e outras vantagens que nós possamos ter a partir da plantação de árvores. É interessante que, a partir do momento que nós temos mais conhecimento sobre a importância da árvore para a saúde pública, elas foram pontualmente eliminadas. Por exemplo, a Rua de Lisboa, hoje não temos nenhuma árvore que possa assinalar esse passado. A mesma coisa acontece na Rua 5 de Julho. Foram todas eliminadas ao longo de um curto espaço de tempo. Ou seja, nós somos pouco sensíveis em relação ao ambiente, pouco sensíveis à plantação de árvores. Nós não cuidamos das árvores a ponto de fazer uma avaliação e saber se está em perigo ou não de cair. E fazendo essa avaliação e tendo o conhecimento dessa avaliação, nós podemos atuar. Há formas de salvaguardar e proteger as árvores em situação de perigo, porque sabemos as vantagens que elas nos trazem, por isso nós temos de ter esse cuidado. Nós temos cidades, por exemplo, altamente povoadas de betão, de asfalto, que são poluidoras, são indústrias altamente poluidoras e que nós não temos a noção ou o querer de criar espaços verdes. Temos espaços dentro da cidade de Mindelo, por exemplo, que é a realidade aqui da nossa ilha, mas que acaba por acontecer também nas outras ilhas de Cabo Verde. A ambição dos nossos políticos, falo concretamente das câmaras municipais, é a construção.
ninguém pensa na criação de um parque virado para as crianças, ninguém pensa no espaço, um espaço verde, pequenos pulmões dentro da cidade. Aquilo que nos vai protegendo de certa forma é o facto de nós sermos ilhas e que o mar absorve parte do dióxido de carbono ou de outros produtos tóxicos que nós produzimos enquanto seres humanos. O lado do turismo também, que o Nelson Santos mencionou. O turismo de massa é onde também causa imenso impacto social negativo. Digo, por exemplo, a questão falo concretamente da prostituição, da importação tipológica, do aumento de preços, da especulação imobiliária. Quando nós temos casos concretos na Ilha do Sal e da Boa Vista, são casos gritantes. Quando nós temos, por exemplo, um governo de Cabo Verde que tem falado no turismo nómada, o nomadismo, e sabemos que os grandes malefícios que esse fenómeno tem causado em ilhas como Açores ou Madeira ou Canaias, que está num processo de negação para os turismos nómadas, e nós apostamos nisso como uma estratégia política. Nós não estamos a pensar nos jovens que têm poucas oportunidades e que muitas vezes vem a oportunidade lá fora e não cá dentro. Nós não estamos a pensar num cabo-verdiano que tem um salário médio, que possa viver na cidade, que possa alugar uma casa, que possa comprar uma casa, fica automaticamente excluído desse espaço que é nosso, que nós produzimos. Ou seja, nós, mas depois podes perguntar, o que é que nós fazemos nesse sentido? O que é que fazemos para minimizar esse impacto ou mudar essa estratégia ou levar com que... Agora vou fazer essa pergunta de outra forma. O que é que se pode ser feito para mudar isso? Nós observamos para o nosso património histórico no centro da cidade a ser vendido para pessoas que infelizmente não têm domínio da cultura de Cabo Verde, não conhecem a história de Cabo Verde, e esses edifícios são transformados em outros espaços, podem ser transformados e nunca preservados. Bom, há um longo caminho a fazer. Primeiro é a sensibilização, e a sensibilização passa nas escolas. E depois nós temos de ter ações mais legislativas. O próprio Ministério de Cultura, através do IPC, o Instituto do Património Cultural, que tutela o património aqui em Cabo Verde, tem de criar leis por forma que as pessoas ficam, de certa forma, limitadas a nível de demolição. Creio que há leis, né? Existem leis, mas muitas vezes falta a questão da fiscalização. Existe o inventário do património cultural, mas a nível de legislação, a ponto de criar uma certa zona de proteção, uma zona de tampão, uma fronteira muito rígida a nível de salvaguarda desses patrimónios, precisa ser revisto. Mas depois nós passamos para o outro lado, que é a questão da cidadania também, que é o direito à propriedade privada. Por isso a sensibilização é fundamental, porque uma coisa é ter leis que impeçam as pessoas de fazer alterações ou de demolir património que é de todos, faz parte de uma coletividade e não de uma pessoa em particular. Outra coisa é o direito à propriedade privada, que criamos aqui um choque. Por isso, a estratégia mais útil aqui a ser adotada, sem sombra de dúvida, é a educação, no sentido que as pessoas cresçam com os valores do património, a ponto de um momento de decisão se mantém, por exemplo, esse bem que vai beneficiar a todos, e numa indecisão ou decisão de beneficiar eu, proprietário, e uma comunidade, tendo esses valores culturais instituídos desde a minha infância, evidentemente que tenho mais predisposição em manter aquilo que vai beneficiar uma comunidade, que existe também um pouco por todo o mundo. Não é? Gostaria também de ouvir a Celeste sobre o que disse o Nelson Santos, não sei se ainda recorda. Sim. Eu acho que, pegando nessa questão da cultura da cidadania, o Nelson falou de um aspecto que, para mim, é o exemplo concreto e prático da falta de cultura de cidadania que nós temos em Cabo Verde, que é o lixo. Faz-me impressão que populações, grupos, uma sociedade inteira se relaciona de uma forma tão natural e descontraída com o lixo. Ou seja, nós produzimos o lixo e deitamos o lixo fora
eu vou dizer nós, mas quer dizer, as pessoas que lá em casa estão a fazer isso sabem que estão a fazer isso e é errado. Faz-me impressão que a partir do momento que eu tiro o lixo que eu produzi, ou seja, aquela questão da responsabilidade, eu é que sou responsável pelo meu lixo, produzi o lixo, não há esta explicação de que nós é que produzimos o lixo. Quando tu abres uma lata, um enlatado e tens o enlatado para ir para o lixo, tu é que estás a produzir o lixo. Ou seja, o facto de seres um consumidor ou uma consumidora, estás a produzir lixo. Produzo o meu lixo, a partir do momento em que eu ponho o lixo fora de casa, deixa de ser, aqui em Cabo Verde, a sensação é que deixa de ser a minha responsabilidade. Quando continua a ser a minha responsabilidade, porque os efeitos da forma como nós tratamos o lixo fora da nossa casa vão ser também, vamos sentir esses efeitos. Eu vejo todos os dias pessoas a tirarem embrulhos de repousados do autocarro. Um dia desses podemos lá com uma casca de banana. Ou seja, essa falta de cultura em relação ao lixo e se está a tornar uma coisa muito comum em Cabo Verde, para mim é muito preocupante e alarmante como nós não temos essa cultura de cidadania. Eu às vezes apetece-me perguntar à pessoa que eu vejo a tirar lixo, né? Já fiz isso algumas vezes, que é, olha, mas você sabe que isto é a sua responsabilidade. A cidade ou a rua não pode levar com o seu lixo. O lixo é teu, leva para casa. Ou espera o carro do lixo vir. Não, atirei, vou atirando. Desde que esteja fora da minha casa, já não é a minha responsabilidade. Ou coloca num posto, ou coloca no chão e os cães vão... Mas a cidade é a minha casa, o mundo é a minha casa. Eu acho que as pessoas não têm essa noção de que, como o mundo é a minha casa, parece que as pessoas pensam que quando houver uma catástrofe, que é o que vai haver com esse lixo mundial que nós temos, as pessoas devem pensar muito inocentemente, porque não têm cultura de cidadania, que não, isto não vai tocar porque eu vou estar na minha casa limpinha. Não. Mas isto tem a ver com a cultura de cidadania e o facto de, às vezes, também pensar como é que o lixo em Cabo Verde transformou-se numa responsabilidade de um governo ou de uma autarquia. Como é que, ao ponto que nós chegamos de termos-nos esvaziado da cultura de cidadania e acharmos que não, Câmara que passar aí para apanhar lixo. Às vezes põe-me a pensar como é que nós somos tão esvaziados de noção de que isto tudo é nosso, e eu vinha no carro a ouvir uma entrevista a propósito disso, e pensar, mas como é que um país, o lixo que eu produzi, que é meu, passou a ser responsabilidade de uma Câmara Municipal? Como é que a limpeza de uma rua passou a ser responsabilidade de uma Câmara? Ou seja, precisamos da formação. Só da Câmara. Sim. Precisamos daquela formação que começa dentro de casa, aquela formação para a cidadania, uma cidadania ativa. Mas é que depois vejam a volta que isto vai dar. Vai criar discursos populistas, vai criar essa dependência que nós temos, essa dependência extrema em relação ao poder político. E depois nós nos queixamos que nós não temos nada, mas não temos nada porque nós é que nos... Ou seja, aqui eu sou muito mais, enquanto cidadã, eu sou muito mais a favor de nós recuperarmos o poder que realmente nós temos que ter enquanto cidadãos, porque nós não temos isso. Nós entregamos esse poder a instituições políticas. E nós vamos de 4 em 4 anos ou 5 em 5 anos fingirmos que temos esse poder com o voto quando vamos, porque já vimos, né, nestas últimas eleições, mais de 50% achou que, olha, não valia a pena. Mas isso tudo faz parte da cultura de cidadania. Que outros caminhos precisamos chegar ou percorrer para chegar a esta cultura de cidadania? Para termos uma verdadeira... Primeiro precisamos dizer que a classe política, a classe governamental, é apenas uma das classes que governa o país. Nós podemos, enquanto sociedade civil, governar, podemos, enquanto professores, governar, podemos, enquanto universidades, governar, podemos, enquanto comunicação social, governar. Ou seja, essa ideia de que
a classe política é apenas uma dos poderes que devem governar. E recuperarmos, enquanto sociedade civil, se é que alguma vez o tivemos, esse poder de governarmos o país. Mas isso seria uma luta titânica entre os que lá estão e que não querem deixar aquilo, o poder político, e nós termos essa noção. E eu queria, desculpem, recuperar o que o Nelson disse logo no início, que para mim é assim, a minha posição enquanto cidadã. Ajudar a resolver os problemas dos outros. Nós não podemos estar nesta bolha de eu não posso achar que eu resolvo só os meus problemas. Eu tenho essa coisa de achar que o problema do outro vai me afetar um dia. E nós vemos isso, né? Às vezes a classe média ou a classe que tem mais poder acha que os problemas não vão chegar lá em casa, desde que eu coloque grades na parede ou nas janelas, melhor dizendo, e nas portas, os problemas não vão chegar. Mas não, os problemas acabam por chegar. Então, essa consciência que o Nelson chamou a atenção de que isto é um todo. Okay? O problema de um é o meu problema também. Ou E Carlos Santos também, só mesmo para concluir, outros caminhos para chegarmos à verdadeira cultura de cidadania. Bom, verdadeira, provavelmente. Provavelmente nunca, mas pelo menos minimizar. Exato. Bom, há instrumentos instituídos, inclusive no século XIX, finais do século XIX, e o principal instrumento é o Código de Postura Municipal. Infelizmente, o Código de Postura Municipal é pouco socializado, as pessoas não têm conhecimento do que está patente nesse código. Por exemplo, problemas do lixo estão devidamente referidos nesse código e sancionados perante fazer necessidades fisiológicas na via pública também. Os cães de rua ou outros animais também que estão na via pública. E não há esse cuidado de socializar esse Código de Conduta Municipal. As próprias câmaras municipais também não têm tido essa preocupação. E até isso mostra uma certa fragilidade, uma certa insensibilidade dos nossos políticos relacionados com as câmaras municipais. Há mais? Bom, a nível de instrumentos, nós temos de criar as associações comunitárias. Já há uns anos haviam as associações comunitárias, tipo chamadas maltas de zona, não é? Que faziam, para além de jogos, faziam, por exemplo, campanhas de limpeza com alguma frequência. E não ficar à espera da Câmara Municipal para limpar a minha rua, né? A Câmara Municipal tem de criar algumas condições mínimas, nomeadamente os materiais necessários, o transporte do lixo, mas todo o empenho, toda a decisão é da própria associação que avança para a nível da limpeza. Só queria aqui chamar a atenção, não é uma chamada de atenção, mas é algo que nós possamos discutir a nível de investigação e a nível da academia, que é procurar esses porquês. Porquê que temos tido uma sociedade muito apática a nível de reivindicação? Nós reivindicamos muito pouco. Será porque temos um histórico bipolar de dois partidos políticos, o MPD e o PICV, o CID nunca conseguiu se ingrar por várias razões, e uma delas está relacionada com a sua liderança. Será por questão de falta de coletividade, mais robusto, ou falta de egoísmo por parte da sociedade? Eu já ouvi, por exemplo, professores, o meu problema já foi resolvido, não me interessa ir para a manifestação, ou não me interessa pistas que dão para a investigação, e vocês que estão na academia devem fazer isso. Eu agradeço a presença dos dois neste programa Sociedade Aberta, que hoje nós estivemos aqui a falar sobre a cultura de cidadania. Terminamos como começámos, com música, mas antes lembramos que na próxima edição vamos estar aqui a falar sobre o impacto da migração familiar na educação das crianças e dos adolescentes.